Conversaremos agora com o advogado Joanilson de Paula Rego, que é presidente estadual do PSDC e candidato, na verdade, pré-candidato ao Senado Federal. Doutor Joanilson, por que o senhor insiste em disputar o mandato de senador? Há um vácuo muito grande, Pinto Júnior. As pessoas precisam de alguém. A gente anda pela cidade e o clamor é um só, no sentido de que pessoas de bem não desertem, não cometam o pecado da omissão. E eu tive 67 mil votos, da vez passada, quando a necessidade de honradez e competência não estavam tão à flor da pele política do Estado. Agora o povo refletiu, o povo foi chocado por essa medida altamente importante que o Ministério Público e a Polícia Federal tomaram com relação a sarjar a ferida da corrupção. Isso criou um ambiente favorável a candidaturas ou pré-candidaturas, assim como a minha e como a de tantos homens de bem que precisam sair de seu conforto e oferecer a face para a tapa, justa ou injusta, mas alguém tem que se expor. Verdade que a comparação não cabe, mas se Cristo se expôs às chicotadas, as pessoas de bem têm que ter a coragem de se expor a injustiças, a comentários um pouco injuriosos, mas sem essa coragem não se muda, porque se fica deitado na rede, comodamente da poltrona, criticando e cometendo o pior pecado, que é o pecado da omissão. Doutor, o senhor vai para uma disputa com dois senadores que já estão dezenas de anos lá, o senador Agripino, o senador Garibaldi Alves, que eles, como senadores, têm uma estrutura muito grande para percorrer todo o Estado. Qual a estratégia de Joanilson Paula Rego para enfrentar essa grande estrutura? Eles têm prefeituras, têm um próprio mandato. E para chegar ao eleitor, qual a sua estratégia? Na verdade, não há como enfrentar esses Golias só com uma funda, só com uma proteção divina, se é o caso, porque logicamente não há como enfrentá-los. Mas eu enfrento com esse meu passado de derrotas. A pessoa que participa, que compete por competir licitamente, termina ganhando um troféu, o troféu da resistência, o troféu da consciência de que é preciso lutar. E isso é minha grande força interior. Estratégia não há para vencer os gigantes. Terá que ser a conscientização do povo, o impulso, a dor do povo é que vai fazer com que ele procure nomes. Pode ser o meu, pode ser de qualquer pessoa, até mesmo mais capaz e mais credenciada do que eu, mas o que é fundamentalmente importante é a mudança obtida pela coragem, pela consciência do povo, de recusar vender o seu voto. O senhor sente, conversando com o seu eleitorado, que existe já essa consciência por parte da população de não comercializar o seu voto? Porque fala-se muito na corrupção dos políticos, mas onde há corrupto, há o corruptor, não é? Como é que o senhor sente nesse diálogo com os cidadãos, as cidadãs, no dia a dia sobre este tema? Eu vejo assim, o povo está consciente que precisa mudar. Mas existe uma parte do povo carente, desesperado, desiludido, marginalizado. Essas pessoas são alvo fácil para que cheguem os corruptores e comprem o voto. Então, é preciso que essa massa seja atingida por uma propaganda não minha, nem de partido nenhum,
em si, mas de homens de bem, de movimentos anticorrupção, das igrejas, das sociedades de serviço, dos clubes de serviço, dos professores, dos advogados, dos cidadãos. Se os cidadãos não fizerem a campanha dos homens de bem, não tem nenhum homem de bem isolado que consiga enfrentar esse reinado que vem desde o tempo antigo. Tanto é que eu poderia até chamá-lo de capitanias hereditárias, que ainda permanecem no Brasil e na política brasileira, tirando a republicanidade do voto, tirando a democratização do voto, impedindo a real mudança de alternância de poder, de circulação das elites, que seria o arejamento da política e que passaria a ter um compromisso, o político que fosse escolhido sem comprometimentos menores, só teria um compromisso real, era com a democracia e com o povo. Dr. Joanilson de Paula Rego, muito obrigado pela entrevista e sorte na sua caminhada. Obrigado, Pinto Júnior. E felicidades para o povo do Rio Grande do Norte. É o que eu desejo de coração.